Oi, signo de Câncer, chegou a leiturinha para relacionamento amoroso de vocês. Todos os oráculos e tarô já estão embaralhados, não vamos perder tempo com isso. E vamos ao que interessa, tá? Que é a leitura para relacionamento amoroso para o signo de Câncer. Olha, não se apegue aos signos, as leituras são atemporais, intuitivas, e a gente coloca o tema do signo por conta de um público, porque todos nós temos o nosso signo solar, né? Mas as mensagens, elas são para qualquer pessoa que encontrar o vídeo e em qualquer época, porque uma leitura atemporal é quando ela não tem um tempo determinado, ela sempre vai valer para dentro daquela semana que você achou o vídeo, tá bom? Então vamos a isto. Signo de Câncer, elemento ar. O que nós temos aqui? Olha, nós temos aqui um relacionamento baseado na confiança. Esse rapaz, ele tá fazendo de tudo para que ela, que é a esposa dele aqui, ó, acredite que nem tudo é chaveco, nem tudo é o outro fazendo charme, que um homem pode sim ter amiga mulher e pode mesmo. Entendeu? Só que essa mulher aqui, ela deve ter os motivos dela para não confiar. Mas essa carta aqui, ela tá na posição normal e aqui eu lhe digo que você pode confiar, tá? Canceriana ou canceriano que esteja assistindo esse vídeo, o que eu digo aqui é que você pode confiar. Por quê? Porque aqui, olha, nós temos a carta da âncora invertida. O pazinho dessa carta é a carta da âncora invertida. É tipo assim, esse casal já passou por muita turbulência, semelhante ao mar revolto, onde uma âncora é a salvação da lavoura, né? Por isso é que a carta tá assim, porque se ela tivesse assim, eles não estariam com esse problema de um ter que ficar o tempo todo tentando provar pro outro que ele é de confiança, né? Então, se a carta tivesse saído assim, mas ela saiu assim. Então, provavelmente, eles passaram por situações onde um decepcionou o outro e a parte que aprontou, hoje, vive nessa ideia de ficar o tempo todo tentando provar para outra pessoa que mudou. E o problema não tá nesse rapaz que tá tentando fazer isso. O problema tá no trauma que ficou nela. A carta da tristeza, olha, tá assim, ó. Isso quer dizer o seguinte, que não, hoje ele não faz mais ela sofrer. Mas ela ficou presa no passado. Uma carta invertida não muda o significado da carta, mas fala de um atraso, de um bloqueio, um estado de negação, que a pessoa está presa no passado. Num trauma do passado. Tá? E por que, Malu, tu tá falando isso? Porque a carta pazinho, aqui no baralho cigano, na cartomancia, é a carta da aliança na posição normal. Tá? Não tem nada acontecendo. Você apenas está vivendo num passado. Num trauma do passado. Olha, gente, isso é tão sério. E essa pessoa, né, o cônjuge, né, o outro lado da história aí, que provavelmente foi o que aprontou, ela perdoou, mas não superou. Olha, gente, perdoar é esquecer. Perdoar é confiar. Perdoar é o seguir em frente em paz. E você precisa de ajuda, moça. Ou rapaz, né? Precisa, porque o seu casamento tá aqui, tá intacto. Você carrega uma tristeza porque você não consegue superar. Enfim, você não perdoou.
Porque quando a gente não supera, é porque não perdoou. Você carrega um trauma, ou então, se não for um trauma pelo que aconteceu, pode ser um trauma que você já trazia antes do que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui acionou apenas gatilhos onde você hoje, vez ou outra, ou por qualquer assunto, ou por qualquer motivo, se você vê ele conversando com uma outra mulher, você já acha que ali tem alguma coisa, e nem sempre é assim. Tá? Não é porque a carta da aliança, a carta do compromisso, ela tá na posição normal, então você precisa de ajuda. E por que, Malu, que você fala isso? Porque hoje, essa pessoa que aprontou no passado, esse aqui sim aprendeu a lição. Esse aqui sim fez as mudanças que ele precisava fazer. Ele fez as mudanças, ele até poderia ser um Dom Juan no passado, mas conheceu você, se apaixonou por você. Quando, durante principalmente a primeira fase do casamento de vocês, porque aqui tem uma aliança, tem um compromisso sério, alguma coisa desse tipo, essa pessoa ainda veio para sua energia aprontando e por isso você ficou com essa tristeza. Só que ele mudou, tá? Ele mudou. Hoje ele está muito feliz, constituindo a família que ele queria ter, porque a árvore em carta sempre fala de família e fala de saúde. E aqui essa árvore, ela está carregada de frutos. E ele está debaixo da árvore, comendo desses frutos e muito feliz. Aqui ele está feliz no casamento e está feliz com ele mesmo. Tá? E ele não está aprontando. Mas ele carrega também. Ele também carrega a culpa. Ele também precisa de cura. Porque a carta da estrela, que fala de sonhos realizados, de idealização, de estar muito feliz, tá assim, ó, investida. Fala de um atraso, de um bloqueio, um estado de negação, mas não muda o significado da carta, tá? Não muda, aqui é a carta da estrela. Mas a carta da estrela, ela fala de sonhos realizados, ela fala de estar muito bem, ela fala de estar feliz, mas ela também fala de cura. Tá? Ela também fala de cura. E isso é muito inconsciente nesse rapaz, porque aqui tem um estado de negação. Ele acha que não, mas a energia dele, nessa vibração da culpa, que é uma vibração muito baixa, gente, em hertz, a culpa, ela tá em 20 hertz só. Para o ser humano estar bem, a energia tem que estar acima de 500. E aqui ele traz ainda nele a culpa desse sofrimento dela. Então, hoje ele vive nessa vibe, assim, olha, se ela tivesse superado, se ela hoje visse as minhas mudanças, eu estaria muito feliz. Então, aqui nós temos um casal que estão em outras situações da vida, eles estão bem, mas emocionalmente, por alguma coisa que aconteceu, eles trazem uma tristeza. E os cancerianos, por ser do elemento água, eles são realmente muito emotivos, eles também são muito família. E aqui temos um casal tentando fazer dar certo. Que lindo, né, gente? Aqui nós temos um casal tentando fazer dar certo, mas precisam superar alguma coisa que aconteceu no passado. E eu tô aqui fazendo essa leitura e também falando para vocês que o sofrimento, ele é opcional quando a gente não tá vendo nada acontecendo e continua ali, né? Rebobinando uma fita de um passado. Gente, passado, passou. Lembrar, vibrar, sentir é sofrer de novo por algo que não existe mais. Passou.
tá? E essa mulher, ela não consegue confiar mais nele, ó. Ela não consegue. Ela sempre acha, principalmente quando ele tá sozinho, né? Olha, se eu botar as duas cartas junto, ó. Principalmente quando ele tá sozinho, ela já acha que ele tá planejando alguma coisa, ou ele tá falando com alguém no celular, ou ele tá fazendo alguma coisa, e no imediato aciona gatilhos nela. A carta do caixão é fim de um ciclo para o início de um outro, e ela vive nesse tormento. Essa carta, nesta leitura, ela tem duas conotações. O conselho que eu dou para ela, primeiro é ela procurar uma terapia, para ela realmente superar isso aqui, entendendo que também existe a mudança. Quando a pessoa quer, ela muda. As pessoas não mudam é quando a gente quer, elas mudam quando elas querem. E esse rapaz aqui mudou. Tá? Mudou. E ela não acredita. Por mais que ela tenha perdoado na época, ela não consegue superar o que aconteceu, não confia nele. E essa moça precisa realmente dessa transformação da carta do caixão. O que é a carta do caixão, gente? É a carta da morte no tarô, só que aqui nós estamos falando da cartomancia. Aqui é o 9 de ouro. O 9 de ouro na cartomancia é quando você superou alguma coisa, é quando você está bem com você mesmo e você ultrapassou a fase de um sofrimento. Você está quase no 10 de ouro. Né? Aqui nós temos o 9 de ouro. O 10 já é a carta da família feliz, que é exatamente para onde essa moça tem que ir. É pro 10, não é ficar aqui no 9. Tá? Ela tem que ir pro 10 para ela poder ficar. Primeiro ela ficar bem com ela mesma, porque o 9 de ouro é isso, né? A transformação que essa moça tem que fazer é primeiro ficar bem com ela mesma, né? Para ela poder atingir o 10 de copa, que é a carta da família emocionalmente feliz. Tá? E aqui, por mais que esse rapaz queira manter esse casamento desse jeito, gente, isso aqui funciona 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas ninguém consegue viver 10 anos, 20 anos, 30 anos dentro de um casamento com desconfiança sem estar fazendo nada. Principalmente se for um homem envolvido, porque eles são mais racionais, né? Isso com o tempo cansa. Com o tempo a pessoa vai dizer assim, eu tô há 20 anos sendo acusado de uma coisa que eu não tô fazendo. Aí ele vai lá e faz. Por isso aqui você precisa de cura. Você precisa superar isso. Procure uma terapia, procure olhar para dentro de você mesmo, entendendo que já que você perdoou, você precisa esquecer esse assunto. Porque aqui o que eu tenho para lhe dizer é que ele conseguiu superar. Ele conseguiu. Ele conseguiu mudar. E ele não está 100% feliz por conta disso. Agora vamos lá, porque aqui a minha intuição está chamando para essa carta aqui, a carta da estrela. Ela é o 6 de copa. O 6 de copa, gente, ele sempre remete a um passado, ou a vidas passadas, ou um karma passado. Tá? Por isso, a carta da estrela, ela é muito espiritualizada, porque ela não fala só dessa dimensão, nem só desse momento presente, que essa pessoa está vivendo isso. Isso aqui pode ser algo muito profundo, só com terapias energéticas ela vai conseguir curar isso aqui. Mas pode não ser, pode ser só um gatilho do que aconteceu aqui. Mas eu gostaria de deixar claro que o 6 de copa sempre fala de um passado, ou de vidas passadas, ou desta vida,
E ela sempre fala de um karma. O que é um karma? É algo que fica marcado na pessoa. E ela precisa transformar aquela energia de karma em dharma, que é o lado luz da situação. O lado luz dessa situação aqui, em partes, ele já aconteceu. Porque se houve alguma coisa no passado, para você que está sofrendo com a tristeza, pode ser o homem, pode ser a mulher, para você que está passando aqui pela tristeza, você tem que lembrar que você, na época, perdoou, que vocês estão juntos ainda. Se você perdoou, o próximo passo seria você esquecer. Você não já perdoou? O perdão, gente, não é só da boca para fora, não. O perdão, ele só é válido quando ele vem do coração. Quando ele vem da vibração, da intenção. Não bote o seu casamento a perder se você realmente gosta do seu esposo ou da sua esposa, por conta de algo que aconteceu no passado e que ele prometeu mudar e ele realmente mudou, por conta de um trauma que você precisa se curar. Tá? Aqui seria uma terapia de casal. Por quê? Porque ele também precisa se curar dessa culpa. Ele vive nessa culpa porque vê a sua tristeza. Tá, canceriano? Ou qualquer outra pessoa que assistir esse vídeo, que se identificar com a leitura. Então, aqui você tem que fazer isso. Aí, aqui tem aquele alerta lá que eu lhe falei. Tá, moça? Ô, rapaz, aqui temos aquele alerta. Como você, sem ele tá fazendo nada, você fica nesse loop aí, de achar que a pessoa tá aprontando, tá te traindo, tá fazendo alguma coisa, sem ele tá fazendo, isso aqui é suportável 1 ano, 2 anos, ou até menos, depende muito da paciência e da personalidade da pessoa, do ter paciência, mas isso aqui também cansa. Isso aqui também cansa. E por que eu tô falando isso? Exatamente por conta da carta do caixão aqui. Exatamente por conta da carta do caixão é que eu tô falando que isso aqui pode virar o feitiço contra o feiticeiro. Tipo assim, tenta imaginar a cena, gente. Você tá lá casado com uma pessoa que há 10 anos fica ali arrumando outras pessoas pra você na imaginação dela. Ah, que você tá me traindo. A pessoa vive ali preso dentro de uma caixa, se curtir uma foto no Facebook ou no Instagram ou em qualquer coisa, a pessoa já acha que tem alguma coisa ali. Aí fica, a pessoa não pode olhar pro lado que tá paquerando. Gente, ninguém aguenta isso aí, não. E aqui é o ciúme disfarçado, né? Porque aqui tem um trauma. Esse ciúme só existe por conta de um trauma, de algo que ela passou. Mas ninguém aguenta isso, gente. Ninguém aguenta isso 10, 20 anos na vida. Se você tem um relacionamento que vale a pena, porque eu acredito que vale a pena, que você perdoou, e perdoou a uma pessoa decente que mudou, porque ele mudou. Esse aqui mudou. E você fica achando que ele está aprontando de novo, que ele vai aprontar de novo, e você fica nessa vibração, o universo vai te mandar mais do mesmo. Tipo isso, já que você está mandando essa energia para o universo, que ele está aprontando, ele vai aprontar. Mas essa carta do caixão aqui, que é a transformação, né? Que é o fim de um ciclo para o início do outro, vale para você mudar essa energia para uma vibração melhor, mas pode também valer para ele. Dele se cansar de ficar recebendo essa energia, de que você fica achando que ele tem outra, que ele tem outra, que ele tem outra, que tá paquerando na internet, que tá paquerando quando vai jogar um futebol ou quando sai com os amigos. Olha, preste atenção nisso aqui. Preste atenção nisso aqui. Lembre que tudo é energia e a gente é aquilo que a gente vibra. Tudo que você coloca foco, cresce. Se você tem intenção de manter esse casamento, se vale a pena para você, vocês procurem ajuda. Vocês procurem ajuda, porque senão aqui tem o famoso virar o feitiço contra o feiticeiro, porque
nós temos aqui uma situação ilusória. Totalmente ilusória, gente. Aqui não tem nada acontecendo, mas na cabeça dessas pessoas que estão precisando de cura, aqui tem uma culpa que também não existe, porque ele já passou, ele já superou, ele já fez as mudanças necessárias, ele realmente não está fazendo nada agora, mas ele está se sentindo culpado porque ela sofre. Mas ela sofre porque tem um trauma. Mas se ela perdoou, se ela aceitou voltar para ele, ela tem que completar isso aqui. Ser genuína. Eu sei que os cancerianos vão me dizer que você fala isso porque não é você. Não. Gente, olha, os cancerianos são do elemento água. Vocês já são naturalmente emotivos. Vocês sofrem até pelo que vocês imaginam que é sofrimento. E é o que temos aqui. Tá? O que eu poderia fazer aqui, gente? É falar pra vocês o seguinte, gente, vamos procurar uma terapia. Porque senão você pode estragar seu casamento. E essa pessoa aqui pode se cansar dessa situação. Em vez de procurar a cura, ele se cansa dessa situação e realmente volta a aprontar. Não que ele esteja fazendo isso, porque ele não está e nem pretende isso. Mas é você que fica vibrando nisso. Nesse sofrimento que não existe. Tanto não existe que a carta está assim. Mas a carta do casamento está na posição normal. Então, o que eu posso dizer para você aqui é que você procure se curar. Você procure se curar para você não ter problemas lá na frente. Tá? Porque isso aqui a pessoa aguenta 1 ano, no máximo 2 anos estourando. Passando disso. Aí, meu amigo, como é que pode? Eu tô aí. Aí você vai ter que ouvir. Porque tenta imaginar uma pessoa nos seus ouvidos. Como é que pode? Eu tô há 20 anos, 10 anos. Todo dia essa mulher me arruma uma namorada diferente e eu nunca fiquei com ninguém. Por quê? Porque ela ficou rebobinando fita. Né? Então, por isso é que vocês prestem atenção. O outro motivo de eu estar falando isso é por conta disso aqui, ó. Presta atenção que eu vou aqui cruzar as cartas. Olha aqui, ó. Aqui tem um casal e uma moça, né? Não tem nada acontecendo aqui. Mas, com o passar do tempo, por conta dessa tristeza e que está ancorada nesse trauma, olha aqui, ó. O triângulo amoroso. Olha como muda a situação quando a gente cruza as cartas. Um triângulo amoroso. Por quê? Porque essa mulher realmente nunca superou. Ela tá aqui há muito tempo arrumando pessoa pra essa pessoa aqui, pro marido dela aqui, ou a esposa, não sei quem é dos dois que tá vibrando nessa energia de desconfiança, de ciúme disfarçado, porque aqui é um trauma. Não se cura e acaba com o que é bom. E o mesmo vale pra cá, ó. O mesmo, olha, se eu cruzar, olha o que dá, ó. Ele aqui todo feliz, mas também tem uma carta do caixão. A carta da morte, gente, não é fim de nada. É o fim de um ciclo. Ciclo, qual ciclo, Malu? Esse ciclo de desconfiança, de acusações aqui. Aí é a hora dele realmente começar a olhar para as outras. Porque ninguém se curou. Ninguém se curou e essa dinâmica vem de muito tempo. Eu tô falando com pessoas aqui que já está há muito tempo nessa vibe, ou dessa vida ou de outras vidas, traz esse trauma, não cura e fica se camuflando. Por quê, gente? Olha, uma carta investida não muda o significado da carta, mas fala de um atraso, de um bloqueio, um estado de negação. Tá? E aqui na cartomancia é o 9 de espada. O 9 de espada, ela fala de um estado de depressão ou ansiedade, de tanto ficar neste sofrimento. Portanto, cancerianos, vocês ficam espertos para não estragar o que tá bom. Por pura negligência de si mesmo em se curar.
O que é o se curar? É assim, olha, essa moça, eu tô falando moça, gente, porque tem uma mulher aqui, mas vocês aplicam, tá? Pode ser também o homem da história. Eu não sei quem é que tá vivendo essa história, mas quem estiver vivendo essa história vai se identificar. Essa pessoa, vamos falar assim, né? Olha, essa pessoa, ela perde tanta energia nessa desconfiança que ela não para olhar as atitudes dele que mudou. Que mudou. Ela tá medindo ele pela régua do sofrimento dela. Dela tá presa num passado. E não vê o quanto ele mudou. Por isso é que eu digo, olha, aqui tem um risco muito grande. Se essa pessoa não mudar, ela pode estragar o que tá bom, porque o casamento dela aqui, gente, tá bom. Eles têm uma aliança, eles têm uma conexão, eles têm um respeito. Mas ela não consegue ver. Ah, Malu, tu tá puxando sardinha pra quem aprontou. Gente, quem nunca aprontou que atire a primeira pedra aqui? Ou em qualquer canto do mundo. Não tem ninguém santo aqui não, meu povo. Se hoje a gente tá melhorzinho, é por conta das muitas vezes que a gente volta e volta e volta e volta. Cada vez que a gente volta, a gente tá melhorzinho do que foi antes. E mudar também faz parte do processo evolutivo. Quando a gente quer, a gente muda sim. A gente só não muda quando os outros querem que a gente mude. Mas quando a gente quer, a gente muda sim. Existe sim isso. E a gente sim pode estragar o que tá bom. Infelizmente, a gente pode estragar o que é bom pra gente quando a gente se auto-sabota. Que é o que tá acontecendo aqui. Essa moça tá se auto-sabotando, não porque esteja acontecendo alguma coisa, mas é porque ela tá no loop da mente, presa num passado, que ela teve algum tipo de sofrimento. Portanto, canceriano, ressignifica esse sofrimento, olha para dentro de você, entendendo que foi um passado, que ele mudou. Ele está te dando provas disso. O que não pode, nem você pode cobrar dele, é que ele agora fique enclausurado, sem poder ter uma amiga mulher, porque você já acha que é amante, sem poder sair com os amigos, porque você não confia dele sair com os amigos, porque saindo com os amigos vai arrumar outras por aí. Você viver num loop de desconfiança, de achar que a pessoa está aprontando em qualquer minuto, em qualquer oportunidade que tiver, que não esteja ali colado com você. Pelo amor de Deus, gente. Lembre-se sempre, o que é um relacionamento? São duas pessoas imperfeitas tentando fazer dar certo. Isso é um relacionamento. Mas a gente também não pode ficar cobrando do outro, achando que o outro tem que seguir as nossas regras, o outro tem que ser medido pela nossa régua, ou então você achar que o outro tem a obrigação de te fazer feliz. Meu povo, pelo amor da santa, isso não existe. O outro não tem a obrigação de te fazer feliz. O outro tem que ser o complemento daquilo que você já é. Antes de você amar alguém, ame a você primeiro. Ame a você primeiro. Amor próprio é a primeira regra, gente. É a primeira regra. O amor incondicional é a segunda regra. O que é o amor incondicional? É quando você ama a ponto de não exigir nada em troca. Que é o amor que a gente tem pelos filhos, pelos parentes, pelos amigos, pela coletividade. Isso aí é o amor incondicional. E o amor romântico é que vai em terceiro lugar, pelo amor de Deus, meu povo. O amor romântico é esse amor de troca, olha, a troca, a reciprocidade. É o amor romântico. Não entre nesse loop de achar que o outro tem a obrigação de lhe fazer feliz, porque não tem. Trabalhe em você o amor próprio, que aí sim você vai começar a sair desse sofrimento. Por isso que eu tô falando, nem todo mundo tem a capacidade de fazer isso aqui sozinha. Essa moça precisa de ajuda, ela precisa de uma terapia.
Esse rapaz também, por conta que ele vibra na culpa, mas esse aqui tá mais fácil dele se curar mais rápido, porque ele tá na energia da culpa porque vê o sofrimento dela. Se ela mudar, ele já se cura. Entendeu? Vocês apliquem aí quem é o da situação, se é o rapaz ou se é a moça. Vocês aplicam a situação de vocês. Eu estou apenas lendo carta aqui pela simbologia. Mas aqui nós temos duas pessoas que estão sofrendo por nada. Porque não tem mais o sofrimento. Tem só a dor, tem só o trauma. Aqui está precisando fazer uma terapia de renascimento, né? De reprogramação, de ressignificar o que aconteceu. Tá bom, canceriano? E é esse o recado que eu tenho para vocês. Beijo, 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 beijo.